certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Galerinha do 8º ano, estamos aqui hoje para dar início a uma nova unidade da nossa apostila. Estamos chegando aí à unidade de número 3, a independência das 13 colônias. E você sabe onde ficam essas 13 colônias? 13 colônias, ficou estranho, né? Você sabe onde ficam essas 13 colônias? Nós vamos aprender um pouco mais na aula de hoje. Mas olha só, eu quero fazer um link com aquilo que nós já estudamos. Então, você se lembra? O século XVIII foi um século de muitas transformações. Transformações não apenas na maneira de pensar, onde a razão começa a ganhar aí o ponto central como forma de construir o conhecimento, mas transformações na sociedade, transformações políticas, e essas transformações elas acabaram causando grande impacto na vida das pessoas dentro da Europa. Só que essas transformações, elas não ficaram apenas na Europa. Elas foram se propagando, assim como você pega uma... Você já foi num lago? Você já foi no lago? Já pegou uma pedrinha e já jogou no meio do lago? Você já reparou que quando a pedrinha cai no meio do lago, forma uma ondinha, não é? E essa ondinha depois vai fazendo o quê? Ela vai se propagando, não é assim que acontece? Uma ondinha, 2, 3, 4, e aquelas marolinhas que estavam em volta de onde a pedrinha caiu, elas vão se espalhando. Se você nunca fez essa experiência, faça um dia e você vai perceber isso aí. Por que eu estou falando sobre essa ideia da pedrinha caindo no meio da água? As ideias iluministas, essas ideias do século XVIII, com elas acontece exatamente a mesma coisa. Elas começam ali em um pequeno centro na Europa e elas vão se propagando, e elas chegam até a América, impactando a vida das pessoas que estavam na América também e mudando a forma de pensar. As pessoas começam a querer ter direito de liberdade, direito de vida. Ora, e as 13 colônias? Tinha liberdade ali? Será que existia? Então na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Só que é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você entenda, tempo e espaço, não é? Então, nesse primeiro momento, eu vou dar uma ênfase maior na questão do espaço. Eu quero que você observe esse mapa que vai aparecer aí, para você conhecer como é que está a América. Nós vamos estudar a América, mais especificamente as 13 colônias. Então, dá uma olhada nesse mapa que está aparecendo aí para você na sua tela. Olha só, esse mapa mostra para nós aí a América do Sul, a América Central e lá aquilo que nós chamamos de América do Norte, não é? Bom, dá uma olhada aí na questão da colonização. Como é que está isso aí? Depois do período das grandes navegações, iniciou-se o processo de colonização deste território. E quando você olha para esse mapa, você consegue perceber ali, olha só, lá na América do Sul, a parte meio marrom, laranja, não sei que cor meio definida é essa aí. Enfim, o Brasil, né? Logo do lado ali, você percebe de verdinho o território que foi colonizado pela Espanha. Então o que é o Brasil hoje? Território, você percebe ali na legenda, o território português. Então território português, território espanhol. E se você prestar atenção, você vai perceber que esse território espanhol ele se estende pela América Central e chega até mesmo lá na América do Norte. Lá na América do Norte, você vai perceber que a parte azul ali é dominada pela França. Então olha só, a França tem posse sobre grande parte do território da América do Norte. E olhando de vermelhinho aí, você tem os territórios ingleses. Você percebe que lá no extremo norte você tem algumas coisas da Inglaterra. E mais no cantinho ali você tem uma partezinha vermelha, um pouco mais para baixo ali. Essa região aí, ó, essa parte vermelha é aí que estão localizadas as 13 colônias. Só uma curiosidade, se você olhar no canto mais pro oeste ali, você vai perceber que tem uma parte marrom, olha só, território russo. Você vai falar, ué professor, mas a Rússia colonizou a América também? Esse território aí é o território, boa parte dele faz parte do Alasca, né? Os russos eles iniciaram um processo de posse desse território. E posteriormente esse território vai ser vendido para os Estados Unidos. Não se esqueça, gente, o mundo ele é redondo, tá? Então ali está bem próximo da Rússia. Se nós continuássemos com esse mapa, você tem o Estreito de Gibraltar ali, você tem o início do território russo. Mas o que interessa para nós
É essa partezinha aí das 13 colônias. Vamos dar um zoom agora e identificar um pouquinho cada uma delas. Olha só, próxima imagem. Você tem aí então as 13 colônias. A princípio, os Estados Unidos era só isso aí, esse território inglês, ok? Então vamos acompanhar ali, olha, quais são as 13 colônias? Vamos praticar o nosso inglês nórdico. Olha que maravilha. O desafio de agora da aula de hoje é exatamente conseguir falar aí o nome das colônias. Olha só, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, New Hampshire, Massachusetts, e agora as duas últimas, as que eu mais gosto, Rhode Island e Connecticut. Ah, pratica aí, Connecticut, bonito isso, né? Então olha só, essas são as 13 colônias. E é neste espaço que nós vamos estar trabalhando nas próximas aulas, ok? E esse processo de independência acontece quando, professor? O espaço. Opa, espaço não, espaço nós já falamos. O tempo. A independência das 13 colônias é um processo. Ela culmina no ano de 1776. Mas nós precisamos estudar um pouquinho antes ainda. Só que é o seguinte, para essa primeira aula, eu quero que você faça um exercício para mim aí agora. Nós vamos fazer juntos esse exercício que aparece na sua apostila para conhecer um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais esse processo de colonização desse espaço aí por parte dos ingleses, ok? Então, vamos lá, pega a sua apostila. Na página 36 da sua apostila, você tem esse texto aí, olha só, com essa imagem bonita da rainha Elizabeth aparecendo aí. Eu quero ler junto com você. Olha só. A rainha Elizabeth I não teve filhos e com a sua morte encerrou a dinastia Tudor. Você se lembra que esse foi assunto das nossas primeiras aulas lá, quando nós falamos sobre a Revolução Inglesa. A coroa inglesa passou através de relações de parentesco aos Stuart, reis da Escócia. Estes, na Inglaterra do século XVII, tornaram-se célebres como defensores do absolutismo, do mercantilismo e da religião anglicana. No entanto, a Inglaterra mudara. A burguesia enriquecida, o absolutismo já não interessava. E através do parlamento, esses burgueses, calvinistas em sua maioria, desejavam limitar a autoridade dos reis no tocante ao aumento de impostos e as mudanças das leis. Ao longo do século XVII, a burguesia parlamentar e calvinista defrontou-se com o poder dos reis anglicanos em lutas conhecidas como as Revoluções Inglesas. Fugindo dessas conturbações políticas e religiosas, muitos ingleses imigraram para a América. Olha só, essa parte interessa para nós. Então, dentro daquele contexto todo, daquelas tribulações, daquelas guerras que nós vimos ali, dentro das revoluções inglesas, muitos ingleses durante esse período imigraram para a América, vieram aí para essa região das 13 colônias. Beleza? Vamos continuar então. Segundo texto. O processo do êxodo rural na Inglaterra acentuava-se no decorrer do século XVII e inundava cidades inglesas de homens sem recursos. Naturalmente, as autoridades inglesas também viam com simpatia a ida desses elementos para lugares distantes. A colônia serviria assim como receptáculo de tudo o que a metrópole não desejasse. A própria Companhia de Londres declarara em 1624 que seu objetivo era a remoção da sobrecarga de pessoas necessitadas, material ou combustível para perigosas insurreições e assim deixar ficar maior fartura para sustentar os que ficam no país. A Inglaterra faria da colonização um meio de descarregar no novo mundo tudo o que não fosse mais desejável no velho. Poucos podiam, no entanto, pagar o alto preço de uma passagem para a América. Esse fator, combinado à necessidade de mão de obra, fez surgir uma nova forma de servidão nas colônias, a servidão temporária, indentured servant, inglês nórdico. O sistema consistia em prestar alguns anos de trabalho gratuito à pessoa que se dispusesse a pagar a passagem do imigrante. Ok, tivemos acesso aí então a dois textos que falam sobre esse período de povoamento das 13 colônias, né? Pessoas saindo da Inglaterra e indo para as 13 colônias. Vamos para a primeira questão então que surge aí para você? Olha só, eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo agora, ok?
tente fazer essas questões e aí depois você volta aqui e aí nós vamos corrigir, beleza? Tranquilo? Então, tempinho aí para você tentar resolver essas questões que aparecem para você. Pausei. Despausei. Vamos para a primeira questão então, corrigir. Aparecendo aí para você. Aponte de acordo com os textos 3 fatores que levaram à transferência de pessoas da Inglaterra para a colônia na América. Galera, primeiro fator, as disputas religiosas. Então muitas pessoas que estavam insatisfeitas com aquelas disputas religiosas acabaram saindo da Inglaterra e indo para a América. Segundo fator, dá para nós destacarmos também a crise econômica gerada por todos aqueles conflitos. Então muita gente sai dali da Inglaterra exatamente buscando melhorar a sua condição de vida. E terceiro fator que nós podemos destacar está no lance da necessidade de mão de obra na colônia também. Então os políticos ingleses, vendo que existia um excedente populacional muito grande dentro da Inglaterra, acabam incentivando sim que essas pessoas vão para a colônia. Não é? Porque ali falta mão de obra, ao passo que dentro da Inglaterra está sobrando. Então trabalhamos aí os 3 fatores. Segunda questão. Identifique nos textos 2 grupos de ingleses que deixaram a Inglaterra em direção à colônia americana. Primeiro grupo, os protestantes calvinistas, que estão fugindo desses conflitos religiosos que acontecem dentro da Inglaterra. Segundo grupo, esse excedente populacional, pessoas que viviam na cidade e que não encontravam ali condições para se sustentarem. Então vem na possibilidade de ir para a América aí uma chance de começar uma nova vida. Então temos 2 grupos. Terceira questão. De que forma os primeiros colonizadores resolveram o problema de mão de obra na colônia inglesa na América? Adotando o esquema de servidão temporária. Ou seja, alguém pagava, um grande fazendeiro ali, por exemplo, das 13 colônias, de algumas das 13 colônias, pagava a sua passagem, você ia para lá e deveria trabalhar durante um tempo nas terras desse camarada para pagar a sua passagem, beleza? Assim então, nós encerramos essa primeira parte, fizemos e corrigimos estes exercícios aí da página 36 e 37. E você pode, dessa maneira, conhecer um pouco mais desse espaço que nós estamos estudando aí, nessa segunda metade, durante esse período do século XVIII aí, que vai culminar lá em 1776 com a independência das 13 colônias, beleza? Vamos dar continuidade então com a segunda parte da nossa aula. Uou! Nessa segunda etapa da aula agora eu quero mostrar para vocês algumas particularidades do processo de colonização da Inglaterra aí na América, ou aqui na América, enfim, naquele cantinho ali da América do Norte, ok? Olha só. Primeiro ponto para se destacar, o processo de colonização inglês ele foi bem diferente do processo de colonização de Espanha e Portugal. Por quê? Espanha e Portugal vão conduzir o seu processo de colonização na América, então Portugal ocupando esse território que atualmente é o Brasil, e a Espanha ocupando ali boa parte da América do Sul, América Central e até um pedaço da América do Norte também, só que eles fazem isso de maneira autônoma, ou seja, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha conduzem todo o processo de colonização. Você entendeu? O rei de Portugal é ele que está à frente do processo. É óbvio, não é ele que vem para cá, né? Mas é ele que está coordenando ali os seus ministros. Então é o Estado que está à frente desse processo de colonização. Quando nós falamos da Inglaterra, o processo de colonização ele vai ser conduzido por empresas privadas. É claro, a coroa está por trás, mas como a Inglaterra vive também aí um período de certo tumulto e tal, existem outros problemas religiosos até para serem resolvidos, você vai perceber que algumas empresas estão à frente desse processo de colonização. Mas isso aí é um assunto que vocês já viram ano passado, né? O início da colonização inglesa na América do Norte, vocês já viram. Eu estou apenas relembrando. Então eu quero que você primeiro destaque aí essa primeira diferença. Né? Que você destaque essa primeira diferença. O processo de colonização, anotou no seu caderno, fez aquele lettering bonito. Bia, fez aquele lettering bonito aí? Então faz aí, olha só.
Primeiro, e a Bia e as outras meninas também, eu vou citar a Bia aqui, as outras vão falar assim, ah, professor, só a Bia. Não, as outras também. Se você sabe fazer lettering, né? Eu sei que, deixa eu ver, a Ana faz lettering, quem mais? Ah, tem um monte de gente, eu não vou ficar citando nomes aqui, todos os nomes, senão quem não for citado vai se sentir triste, ok? Mas enfim, todos vocês, todas e todos, caprichem nas anotações, beleza? Então, primeiro ponto. A colonização inglesa, ela tem essa característica de ser privada. Você tem empresas que estão à frente. Então as empresas querem lucrar também. As empresas se esforçam ali para construir colônias e atrair pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, está diretamente relacionado com o primeiro. Essas colônias inglesas, elas vão ter muito mais autonomia, ou seja, muito mais liberdade do que as colônias espanholas. Por quê? E portuguesas também. O governo português, ele marcava em cima aqui do território do Brasil. Marcava em cima. Estava ali sempre fiscalizando. Você não tinha liberdade. Lembra-se do pacto colonial, que era imposto? Então, o Brasil, por exemplo, não podia ter manufaturas dentro do seu território. Tinha que importar os produtos manufaturados de onde? Lá de Portugal. A mesma coisa no território espanhol. Agora, quando você vai para o território inglês, você percebe que isso não é realidade. Dentro do território inglês, algumas colônias elas têm muito mais liberdade e chegam mesmo a desenvolver um comércio. E outro detalhe, você vai perceber que o tipo de colonização no território inglês, ele vai ser diferente em um ponto e no outro. Dentro do território português, você tem sempre o mesmo tipo de colonização. Dentro do território espanhol, sempre o mesmo tipo de colonização. Quando você chega ali nas 13 colônias na América do Norte, você percebe... Olha só, vou te mostrar aqui. Olha só, colônias do Norte e colônias do Sul. Características bem distintas. As colônias do Norte, elas têm como grande característica serem colônias de povoamento. Então, se você olhar aí, esse mapa está aparecendo para você. Tá vendo aí as colônias do Norte? Essas colônias, elas geralmente foram criadas a partir de pequenas propriedades, a partir de trabalho livre, né? Geralmente são ingleses, pessoas que vieram aí para realmente morar nessas colônias aí do norte. Então você tem o desenvolvimento de um mercado interno também, ao passo que essas colônias do sul, elas têm características bem diferentes. Quais são as características? Grandes propriedades, trabalho escravo, a produção, aquilo que era produzido nessas grandes fazendas aí, dessas colônias do sul, não era para ficar aí dentro das colônias. Essa produção geralmente estava destinada principalmente para o mercado inglês, para atender as necessidades ali das manufaturas inglesas. Então eles produziam, por exemplo, algodão em grande quantidade. Percebeu a diferença? Enquanto nas colônias do norte você tem pessoas que vêm ali de fato para morar e desenvolvem um mercado local, são pequenas propriedades, nas colônias do sul você tem uma dinâmica completamente diferente. Isso aí lá na frente vai dar problema. Tá? Você tem, ao invés de pequenas propriedades, grandes propriedades. Ao invés de trabalho livre, trabalho escravo. Ao invés de uma produção destinada ao mercado local mesmo, apenas a sobreviver, você tem grandes fazendeiros querendo produzir em grande quantidade para exportar, principalmente para a Inglaterra. Agora, um último ponto que eu quero destacar com vocês nessa aula, para você conhecer essa dinâmica do espaço que nós estamos trabalhando, a dinâmica da economia dentro das 13 colônias, é a questão do comércio triangular. Olha a quantidade de liberdade que as 13 colônias tinham. Que diferente. Muito diferente do Brasil, por exemplo, que estava totalmente ali atrelado com laços que prendiam. O Brasil não podia fazer muita coisa porque Portugal prendia. Não, na América do Norte não é assim. Nós vamos ter aí, olha só, aparecendo para você na tela, o comércio triangular. O que é o comércio triangular? É um comércio que começa a existir nesse momento, ligando aí algumas colônias na América do Norte, ligando a Europa, ligando a África e ligando aqui a América Central. Professor, me explica direito esse negócio que eu não entendi. Olha só, basicamente, vou simplificar para você, ok? Vou simplificar. Geralmente, na América Central, você tem grandes produções de cana-de-açúcar em determinado momento. E aí, as colônias do Norte, principalmente, elas vão estar comprando esse melado e transformando esse melado em rum.
Esse rum vai ser levado para a África e lá na África ele vai ser negociado em troca de escravos. Esses escravos que são comprados na África, eles são trazidos e vendidos ali na América Central e vendidos também para as colônias do Sul, onde você tem o trabalho escravo. Tá percebendo? Dessa maneira você tem uma ligação aí entre as diferentes partes da América, da África. E professor, e por que isso aí é importante? Esse comércio triangular, ele é extremamente lucrativo para aqueles que o fazem ali na América. Então aqueles colonos que conseguiam fazer esse tipo de atividade ganhavam muito dinheiro. E o que você vai perceber? Não esqueça, o tema do nosso capítulo é a independência das 13 colônias. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o momento em que a Inglaterra agora resolve acabar com esse comércio triangular, resolve acabar com a liberdade e começa a exercer a sua autoridade sobre as 13 colônias. Será que elas vão aceitar? Será que elas vão se dobrar diante do poder inglês? Isso é um assunto para nossa próxima aula de história. Beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.